Hoje nós vamos começar o módulo 3. Primeiro quero dar parabéns a todos que já chegaram até aqui, porque nós já passamos por 2 módulos que não são fáceis, que envolveu o campo elétrico em Física 3, a cinemática MRU, MRUV, gráficos, fórmulas. Então você está de parabéns começando o módulo 3. E o módulo 3 ele é vital. Daqui para frente a gente vai precisar da matéria que a gente vai ver no módulo 3 o tempo todo. Então parabéns e você está no caminho certo. O que nós vamos estudar aqui hoje? Olha só aqui a ideia. Eu estou aqui com o meu relógio, estou passando na rua e alguém me pergunta assim, quantas horas, por favor? Aí eu pego e falo com ele assim, são exatamente 8 horas. Quando eu falar isso com uma pessoa, essa pessoa consegue entender o que eu falei com ela? 8 horas? Com certeza sim. Ela não precisa me perguntar assim, 8 horas? Como assim 8 horas? Só de eu falar com ela 8 horas, ela já o quê? Entendeu. Horas é a unidade de quê? De tempo. Então, coloque 8 horas, a unidade de tempo, a pessoa entende. Para a pessoa entender a unidade de tempo, de que precisou? Precisou de um valor numérico e da sua unidade. Como hoje em dia todo mundo está ligado em tudo, só de eu falasse para ele assim, ele perguntar assim, quantas horas? 8. Ele poderia entender, poderia até ficar assim, 8 horas da manhã ou da noite. Mas provavelmente se for dia, ele vai entender que é 8 horas da manhã. Mas mesmo assim, o ideal é falar o quê? 8 horas. Ou seja, falar seu valor numérico e a sua unidade. Toda vez que eu tenho o valor numérico e a unidade, nós temos um módulo. Então, o que é módulo? Módulo é o valor numérico acompanhado da sua unidade. Então, quando a pessoa me pergunta assim, quantas horas? Eu falo para ela, 8 horas, eu estou dando quem? O módulo. E se a pessoa entendeu a grandeza, nós falamos que essa grandeza é uma grandeza escalar. Então, o que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que, para ser entendida, necessita apenas do seu módulo. Então, aqui nós temos a grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que, para se caracterizar, o que é o caracterizar? Ela ser entendida. Então, é uma grandeza para se caracterizar, é necessário apenas do seu módulo. Aí fica a pergunta, o que é módulo? Valor numérico acompanhado de sua unidade. Valor numérico acompanhado da unidade. Então, temos a grandeza escalar. Por exemplo, eu já vou lá na farmácia. Quando chegar na farmácia, tem uma balança. Aí eu subo na balança, a balança vai mostrar um número lá. Por exemplo, 70 quilogramas. 70 quilogramas. Quando eu olho lá, 70 quilogramas, eu consigo entender? Sim. Ou eu preciso falar assim com o balconista lá, ó, seu balconista, o que é isso? Não, eu consigo entender que a minha massa é de 70 quilogramas. Olha só aqui, eu não estou falando que a balança da farmácia mede a massa. Um dia nós vamos estudar sobre isso em leis de Newton. Mas por enquanto, vamos pensar assim. Eu vejo lá, 70 quilogramas, eu consigo entender? Sim. E eu precisei apenas de quem para entender? Do módulo, que é o valor numérico acompanhado da sua unidade. Ou seja, a massa também é uma grandeza o quê? Escalar. Só com o seu módulo eu consigo o quê? Entender. Uma outra, eu olho no termômetro, eu olho no relógio e vejo lá assim, 32 graus Celsius.
Estou passando na rua, olha no termômetro lá, que tem geralmente em rua, em praça. Eu ia lá, 32 graus Celsius. Eu consigo entender? Sim, eu preciso ir lá no policial e falar assim, o que é isso? Ele vai achar até estranho. Por quê? Já dá para entender apenas com o seu módulo. Ou seja, a temperatura também é uma grandeza o quê? Escalar. Então existem várias grandezas escalares. Eu já falei 3. Tempo, massa, temperatura. Então eu vou lá aqui. Exemplo. Tempo, massa, temperatura. Tem mais. Muito mais. Então eu vou colocar, etc. Pode ficar tranquilo que a partir de agora, toda vez que eu for ensinar uma matéria, eu vou falar se essa grandeza é ou não escalar. Aí o seguinte, um outro pensamento. Eu falo com você, a velocidade de um corpo foi de 60 km por hora. Quando eu falo para você, a velocidade do corpo foi 60 km por hora, você consegue entender? Se você está falando que consegue entender aí, infelizmente está errado. Por quê? A velocidade de 60 km por hora. Só tem um detalhe. A velocidade ela pode ser para cima? Um corpo pode estar com a velocidade de 60 km por hora para cima? Pode. Ele pode estar a 60 km por hora para baixo? Pode. Ele pode estar a 60 km por hora para a direita ou para a esquerda? Sim. Ou seja, essa grandeza aqui, para ser entendida, somente o módulo não é o suficiente. Por quê? Porque pode ser para cima, pode ser o quê? Para baixo, pode ser para a direita ou para a esquerda. Ou seja, você precisa de direção e sentido. Quando uma grandeza necessita de módulo, direção e sentido para ser entendida, ela não é uma grandeza escalar, ela já é uma grandeza vetorial. Então, nós temos a grandeza escalar e a grandeza vetorial. Grandeza vetorial. Então, vou apagar aqui para podermos escrever isso. O que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial é uma grandeza que, para ser entendida, além do módulo, ela necessita de direção e sentido. Então, é uma grandeza que, para se caracterizar, necessita, além de um módulo, direção e sentido. Então, o que é uma grandeza vetorial? Uma grandeza que, para se caracterizar, necessita de além de um módulo, uma direção e um sentido. Vamos pensar. Eu dei o exemplo da velocidade. A velocidade pode ser para cima, pode ser para baixo, para a direita, para a esquerda. Então, a velocidade é uma grandeza vetorial. Porque daqui para frente, você vai ter que pensar toda hora. A grandeza é escalar ou vetorial? Escalar ou vetorial? Inclusive, tem vestibulares que cobram isso. Quando alguém me pergunta assim, quantas horas? Eu falo assim, 8 horas. Eu falo para cima ou para baixo? Para a direita ou para a esquerda? Não faz sentido. Então, para você identificar a grandeza vetorial, na maioria dos casos, você vai pensar se pode ser para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então, vamos pensar um outro exemplo aqui. A aceleração é grandeza escalar ou vetorial? Só você pensar, a aceleração pode ser para cima? Pode. Aceleração pode ser para baixo? Pode. Para a direita, para a esquerda. Então, a aceleração é grandeza vetorial. Aceleração, grandeza vetorial. Uma outra aqui. A força é escalar ou vetorial? Eu posso fazer força para cima? Posso. Para a direita, para baixo? Para a direita, para a esquerda? Pode. Então, a força é grandeza vetorial, etc. Você acompanhando
a física 3, você sabe que lá nós estamos trabalhando com grandeza vetorial, porque lá nós estudamos força elétrica. E outro, né? Vetor, campo elétrico. O campo elétrico também é uma grandeza vetorial. Lá eu já falei de vetor aceleração, vetor velocidade. Então lá na física 3, nós já estamos trabalhando com vetores. Aqui eu vou dar aula exatamente de vetores. Porque qual é a palavra mágica daqui para frente? Vetor. Daqui para frente não dá para viver sem um vetor. Por quê? Qual é a ideia do vetor? A grandeza escalar ela é representada com um módulo. A grandeza vetorial, só o módulo representa ela? Não, precisa de uma direção e de um sentido. Então a grandeza vetorial a gente representa com o famoso vetor. O que seria um vetor? O que é um vetor? Simples demais, ó. Eu tenho aqui uma reta. Aí o que é o vetor? O vetor é um segmento de reta orientado. Então eu tenho a reta aqui, aí aqui eu vou pegar um pedaço da reta, que é o segmento de reta. Só que ele é orientado. O que significa ser orientado? Porque ele tem direção e sentido. Então eu apresento aqui para você o vetor. O vetor, ele representa o módulo, a direção e o sentido. Vai guardando isso. O que é um módulo de um vetor? O módulo de um vetor é o tamanho do vetor. Esse vetor tem um tamanho? Tem. É o módulo dele, é a sua intensidade. Ele tem uma direção? Tem. Ele tem um sentido? Tem. Então eu apresento para você o vetor. O que é o vetor? É um segmento, um pedaço de uma reta orientada. Então o vetor é um segmento de reta orientado. Se ele é orientado, ele tem direção e sentido. Então, a grandeza vetorial é representada pelo vetor. O que eu vou ficar pegando no seu pé agora? Aluno coloca vetor? Infelizmente não. Aí você tem um problema muito grande se você não colocar vetor. Como você vai lidar com grandeza vetorial sem colocar vetor? Por exemplo, existe o campo magnético. Não, quando fala magnetismo, o aluno até chora. Qual é um dos grandes problemas do aluno lá no magnetismo? É não colocar vetor. Tem uma hora lá no magnetismo que tem a regra do tapa. São 3 vetores. Vetor velocidade, vetor campo magnético e vetor força magnética. Como que você vai trabalhar com 3 vetores se você não coloca nenhum? Difícil. Mas nós vamos aprender aqui tudo de vetores para você não ter problema nenhum. Então é o seguinte, então eu já sei que a grandeza escalar é representada com o módulo e a grandeza vetorial com o vetor. Mas como que a gente lê o vetor? Então eu vou mostrar isso para você agora. Por exemplo, eles vão dar um vetor. Esse vetor aqui eu vou chamar de A e aqui eu vou chamar de B. Então vai ser um vetor que eu vou chamar de AB. Tem que tomar cuidado do seguinte. A grandeza vetorial é representada pelo vetor. Aqui eu peguei um vetor AB. Só que em cima a gente coloca a flecha. Para mostrar que isso é uma grandeza o quê? Vetorial. Então toda grandeza vetorial você vai ver que vai ter o quê? Uma flecha em cima. Então o que você lê aqui? Vetor AB. Aí, o que você tem que saber que é o mais importante em vetor? No vetor, você tem que saber o seguinte. Onde é a origem e o fim do vetor? Se você sabe onde é a origem e o fim do vetor, acabou a matéria. Então vamos pensar aqui. Onde está a origem do vetor? Melhor, eu vou falar onde está o final do vetor. O final do vetor é sempre na ponta. A ponta é o final do vetor, é o fim do vetor. Se a ponta é o final, obviamente que aqui é quem? É o começo. É a origem. Então onde é o fim de um vetor? É na ponta. Então olha só, tem que tomar